Gente, mais um Conexões Mais Afetivas e agora a gente traz Mariana Florentino. Oi, Mari. Oi, Sandra. Obrigada. Vou falar um pouquinho sobre quem é a Mari, né, Cris? Ela é muitíssimo importante, tá bom, pessoal? Eu acho um show. Mariana é goiana, ela tem mestrado em empreendedorismo feminino e ela é administradora também. E há 7 anos ela fundou uma empresa muito bacana, a Florim. A Florim é uma empresa de consultoria financeira que se propõe a auxiliar mulheres na gestão financeira de seus negócios. Além de empreendedora, a Mariana publicou artigos na América do Sul, nos Estados Unidos, na Europa, sobre empreendedorismo. E na Babson College, universidade que é referência de empreendedorismo no mundo, e também lecionou sobre o tema na Universidade Estadual de Santa Catarina. Na parte prática, dentro da Florim, ela acompanha mais de 300 empreendedoras em 16 estados brasileiros, auxiliando na gestão financeira de seus negócios. E aí, Cris, tá feliz que a Mari veio aqui falar com a gente? Você esqueceu de uma informação. O quê? Filha da Gisela. Esse é importante. E do Fernando. Do Fernando. Então, como ela é goiana, pessoal, a gente conhece, né? Aqui em Goiás é tudo muito restrito, mas a Mariana já passeou muito por aí e ela veio falar sobre empreendedorismo feminino. Nós estamos no mês de março e a gente quis fazer uma fala, Mari, com você para mostrar um pouco sobre como a mulher pode ser empreendedora. E pode, Mari? Sim, com certeza, Sandra. E acho que esse é um gancho importante, principalmente quando a gente vai falar sobre novas conquistas, né? Não só no mercado de trabalho, mas também sobre uma conquista financeira, de independência. Acho que não dá para falar sobre o mês da mulher sem falar também sobre as diferentes possibilidades de conquista que a mulher precisa buscar diariamente, né? E aí você tem 300 mulheres no seu grupo que você está fazendo mentoria, consultoria. Como é que funciona a Florim? Você trabalha como motivando, estimulando essas mulheres? É uma mentoria? Vou dar um passo anterior que acho que não dá para eu contar um pouco da Florim sem falar um pouco da minha história também. Perfeito. Quando eu fui para Santa Catarina, eu sempre quis estudar o empreendedorismo feminino. A forma de empreender da mulher é completamente diferente da do homem. Muitas vezes, quando a mulher vai empreender, ela sempre busca impactar as pessoas que estão à sua volta, né? Então, isso já foi proposto em diferentes programas ao redor do mundo e pesquisas também. Então, eu queria estudar a diferença que tinha da mulher na hora de empreender. E aí eu fui estudar o setor de alimentação, que é um setor majoritariamente feminino. Quando a gente pensa em comida, a gente sempre associa também a cuidado, associa a casa, e aí a gente associa também a nós mulheres, né? Então, quando eu fui estudar esse setor que é majoritariamente feminino, eu quis estudar as mulheres que se destacavam dentro do estado de Santa Catarina. E aí eu fui fazer, então, entrevista com elas, e eu fui entrevistar a dona de indústria pesqueira, a dona do melhor restaurante lá que tem rede e assim por diante. Em todos os casos, eu busquei entender qual que era o dilema que elas enfrentavam. E a literatura, ela trazia muito relato relacionado ao gênero masculino. E não falava das mulheres. E aí eu descobri... Primeiro desafio, porque na pesquisa não mostrava a questão de gênero, né? Então aí, quando eu fui observando nos diferentes relatos e com diferentes idades, e eu tô falando de empreendedora com 60 anos e empreendedora com 35, tinham 2 que eles apareciam com frequência nos relatos. Um deles era a questão da idade, que na hora da gente empreender, a gente precisa se provar muito mais, porque se é novinha, não, ela tem cara de novinha, não vou considerar tanto, né? E o outro ponto que era um primordial é que a mulher, na hora de empreender, ela chegava num determinado patamar de negócio e ela ficava em dúvida se gostaria de crescer. E isso, o que mais impactava era o financeiro, porque o financeiro, na maior parte das vezes, ele era delegado, ou para o marido, ou para o gerente do banco, mas não era uma conversa que ela se sentia segura em ter. Então, justamente entendendo que aquele era um problema, eu não queria que aquele se transformasse
num projeto de pesquisa dentro da universidade que ficasse ali na gaveta. Engavetado. Exatamente, que é o que a gente vê muito, às vezes essa dificuldade em conseguir unir, né, o mercado acadêmico da área prática. E eu queria muito que isso se transformasse em realidade. Então, a Florim nasceu com uma proposta de ser uma consultoria que vai ajudar as mulheres exatamente a transformar o financeiro, não numa dificuldade, mas numa potência para que elas possam crescer. Então, a ideia é que esse não fosse mais um dilema vivido pelas empreendedoras. Então, já há 7 anos atrás, a gente já nasceu no online, porque apesar de ser goiana, eu não tenho muitas raízes aqui, né? Eu saí daqui, eu tinha 18 anos, então... Você é formado pela UFMG, né? Sim, a graduação sim, é de lá, né? Então, você passou muitos bom tempo lugares. ali. E vocês também têm família lá Sim, na região? eu morei em São Paulo, depois eu morei em Minas, depois agora em Santa Catarina, então... isso também me fez enxergar que se o negócio fosse para ele crescer, e eu queria que ele crescesse também, chegasse em outros lugares, ele tinha que ser no online. Então, há 7 anos atrás, ele sempre foi no online. E isso também nos ajudou a chegar em lugares que talvez, se não fosse pela internet, eu dificilmente atingiria, né? Então, no interior do Ceará, no interior de Minas e assim por diante. Então, ajudou muito. E uma coisa muito positiva é que o financeiro, muitas vezes, você não vai porque você viu uma propaganda na internet, assim por diante. Você vai porque sua amiga fez. Então, isso te dá segurança para abrir o seu negócio e depois considerar também fazendo o seu, né? E ajuda muito. E aí, você sendo mulher, falando para mulheres, isso também motiva um pouco, porque não é um homem dando um curso de educação financeira. E uma outra questão que me chama a atenção na sua fala, que você fala que lá em Santa Catarina você encontrou isso. Mas existem dados no mundo que a mulher não... Como que se comporta a mulher, né? Por exemplo, eu me lembro de você falar que já viajou muito e que conhece algumas economias no mundo afora e como que as mulheres se comportam dentro dessas economias. Então, talvez não seja só no Brasil. Você pode falar um pouco? Sim, claro. Na pesquisa do mestrado, eu até analisei alguns países do mundo e a dificuldade de empreender, porque a gente tem muitas barreiras que também são culturais, né? Então, por exemplo, no Japão, a mulher ela não pode empreender, porque tem um respeito muito grande à figura masculina, à figura paterna, à figura do marido e assim por diante. Existem outros países, como a Índia, que você tem a questão das castas. Então, por mais que você queira crescer, você não vai passar daquela casta, porque você já nasceu fadado aquela vida ali, né? Então, o empreendedorismo, que no Brasil a gente enxerga ele como chance de crescimento, inclusive financeiro e assim por diante, e até de mudança de vida, né? Para você, para sua família, para as pessoas que estão à sua volta, em outros países do mundo isso não necessariamente acontece. E é por isso também que o Brasil é um dos países que tem uma das maiores taxas de empreendedorismo no mundo. E a taxa de empreendedorismo entre mulheres, durante alguns anos, já foi superior ao de homens, de empresas que estão nascendo ainda, né? Mas isso é muito importante, porque eu acho que a mulher enxerga muito a questão da flexibilidade como possibilidade para empreender. Esse é um dos pontos fortes, porque quando vem a maternidade, eu não sou mãe, mas uma dificuldade que a gente tem é da questão dos horários, né? Então, o empreendedorismo te dá essa possibilidade de escolher a sua agenda. Tudo bem que às vezes vai ter que trabalhar de noite, vai ter que trabalhar em outro horário, em outros horários. Às vezes no final de semana. Às vezes no final de semana, mas você ainda tem essa possibilidade, né? É viável de você colocar em prática, né? Mas qual que é o maior obstáculo? Para empreender? Considerando, assim, o contexto histórico, o momento assim no Brasil, o que ainda impede? De empreender, você fala, Cris? De Eu acho que o grande obstáculo de empreender da mulher, eu acho que tem uma questão também meio cultural, assim. Você já reparou que muitas vezes quando o homem vai empreender, todo mundo se motiva, não, porque ele tá abrindo um negócio. Agora todo mundo vai ficar abismado, né, no podcast, mas tudo bem. Então, assim, ele tá abrindo um negócio e tal, vamos todo mundo ajudar, porque é um negócio da família. E muitas vezes eu ouvi isso em relato, e não foi 1, 2, 3 vezes, não. Ah, não, é um negocinho, se não der certo, tá tudo bem, a gente fecha, ela só tá brincando de abrir empresa. Então, eu acho que esse peso também é muito grande. E aí a mulher, ela pensa muitas vezes antes de dar esse passo. Isso. Eu acho que é machismo isso aí, né? não é? Ou é um... Eu acho. Ou é a lei do patriarcado. Eu também acho que junta toda nome... essa sopa ali, ó, e forma isso aí. Mas eu acho que isso dificulta muito, muito mesmo, assim. Porque, olha... Tem pesquisas que mostram que para a mulher se candidatar numa entrevista de emprego, se ela não tiver todos os pré-requisitos, ela não se candidata.
E muitas vezes o homem ele já se acha expert, tá lá pós-graduação, sendo que tá começando, mas tá parecendo que já sabe tudo. Então acho que muitas vezes também a gente se boicota com medo de não estar perfeita demais para abrir o próprio negócio. Tem uns casos, né, nas mídias aí, né? Tem uns casos de apresentadoras, de modelos que deram a função financeira para o marido, né? E aí, depois, no fim, cara, deu ruim. Sim. Deu ruim, né? Por que a gente faz isso? Assim, a gente não, né? Mas por que as mulheres, mesmo elas podendo gerir, fazer a sua economia, conferir tudo, por que ela acaba delegando? Sim. É cultural também? Essa é uma ótima pergunta, e eu acho que acontece muito. E isso eu já vi muito em casos, né, na consultoria. Não, mas é ele que cuida. A questão maior não é ele cuidar, é você também saber olhar para saber fazer escolhas. Porque quando você junta duas pessoas, dificilmente elas vão ter a mesma forma de analisar os números. Até de pensar sobre investimento mesmo. Alguém às vezes é mais arriscado, a outra pessoa é mais pé no chão e tá tudo bem. Mas se você não souber conversar sobre aquilo ali, esse é o problema, né? Porque aquele dinheiro, poxa, foi tão difícil de conquistar. Será que não vale pegar um pedacinho de sua agenda para entender o que está sendo feito ali? Na maior parte das vezes, eu acho que tem o lado cultural de delegar. Tem o lado cultural. Porque, para vocês terem ideia, os nossos avós, para a mulher abrir a conta, tinha que ser no nome do marido para fazer o depósito. Eu tô falando de alguns anos atrás, não de muitos. Então, ela não tinha direito, porque a gente passou a ter direito a CPF. A CPF. Depois, na década de 60. Então, a gente não tinha direito a CPF, não tinha como abrir conta em banco. Então, até o depósito, lidar com o dinheiro, foi uma coisa posterior, né? E quando a mulher tem muito dinheiro, muitas vezes ela é vista como uma forma pejorativa. Dificilmente olha, vira e fala assim, nossa, olha como ela conquistou. Ela herdou? Ou ela fez de outra forma? Ou será que vem por trás desse dinheiro, né? E nunca é atribuído, assim, né, ao próprio esforço, à própria conquista, ao crescimento, à aprendizagem, porque empreender é aprendizagem, né? Porque a gente tem um mercado brasileiro, por exemplo, é um mercado que oscila, é um mercado que eu confesso, muitas vezes eu não sei investir nesse tipo de mercado. Eu acho que seria, assim, até bacana fazer um curso de como investir, o que investir, quando investir, porque nem sempre a gente tem essa informação fácil, principalmente porque muitas vezes os bancos é que nos convidam a investir, né? Então, olha, o seu investimento tá assim, que tal você mudar ele, que tal você fazer aquilo, por que você não opta por esse tipo de carteira, esse investimento tá mais rentável a longo prazo e tal, e aí você fica às vezes insegura, porque quem tá te propondo isso é a própria instituição financeira, então assim, conversar sobre isso deve ser primordial, acho que deve ser muito importante, mesmo que seja uma pessoa que tenha um salão de beleza, ela tem que saber por que ela está ganhando, qual que é o faturamento dela, o que ela pode investir, o que ela está gastando, se isso está compensando, porque a economia ela flutua, né? Mas tem os números, né, o número de pessoas das empresas que fecham, né? Não sei se é no primeiro ano. Tem muitas empresas que fecham nos primeiros 2 anos. Eu acho que é muito por isso, assim, eu faço um bolo bom, então eu vou abrir um negócio. E não é isso, né? Empreender não é isso. Não é isso, Cris. E acho que outro ponto também importante ali que a Sandra estava comentando sobre a linguagem, né? Sobre como essa linguagem afasta a gente. Eu acho que uma dose de curiosidade em tudo na vida é bom, é importante. Se eu não sei falar com aquilo, que me custa às vezes o gerente tá explicando, olha, eu não entendi. Você me explica de outro jeito? Muitas vezes a gente tem medo, a gente não pergunta as coisas, né? E hoje ainda bem que a gente tem muito acesso na internet, tem muita coisa ali que às vezes não é tão útil, mas tem muita coisa útil. Eu acho que uma coisa que melhorou muito é que tem muita influenciadora mulher falando sobre dinheiro. Isso é muito bom, até porque a gente se sente mais representada. Poxa, a abordagem dela conversa comigo, ela tá falando a minha linguagem. Isso também é importante, né? Para que a gente consiga se sentir ali capaz de dialogar e entender sobre o assunto. Mas eu acho que curiosidade é um ponto importante.
E aí, entrando no que você falou, Cris, eu acho que outro ponto importante é não ser apaixonada demais naquilo que você faz. Por quê? Eu sou apaixonada pelo que eu faço, faria de graça, faria, mas preciso do dinheiro. Só que, ao mesmo tempo, não ter o senso crítico é que torna, às vezes, um negócio inviável. Porque, às vezes, a sua paixão te cega de enxergar, peraí, será que tem espaço no mercado? Será que as pessoas pagariam por isso? Porque, às vezes, o seu bolo é delicioso, mas o que as pessoas estão dispostas a pagar não é o suficiente para te sustentar dentro do negócio. Então, acho que tem 2 pontos que são importantes. Um é o problema que você resolve, no caso lá de oferecer um bolo muito bom, que é um problema, às vezes alguém não sabe fazer bolo e quer aquele bolo naquela hora, é um problema. Então a dor do seu cliente, ela é uma dor que se repete para muitas pessoas, que é o que torna o seu negócio viável. E o segundo ponto, você tem caixa, capital de giro, dinheiro, para suprir o seu negócio durante os meses que ninguém comprar seu bolo, que é outro ponto importante também. Porque às vezes as pessoas entram otimistas demais, então, meu bolo é maravilhoso, vai ter minha família. Sua família vai comprar no primeiro mês e depois, como é que vai se sustentar? Né? Então, negócio não é só sustentado com a família e com os amigos a longo prazo. E no seu caso, ou no caso da Florim, propriamente dita, dar esses conselhos não é bater papo aqui com a gente, né? Então, sim, aí você tem também que pensar na Florim como uma empresa. E é bacana direcionar, porque você vai entender, eu acredito, que você vai entender cada caso, certo? Certo. Então, aí, por exemplo, se a Florim for atender a Cristina, ela vai entender o caso da Cris. Se a Florim for atender a Sandra, vai entender o caso da Sandra e de como ela pode fazer. E isso é uma personalização, né? Um atendimento personalizado. Poucas pessoas conseguem, no conselho da comadre, ter esse acompanhamento todo, né? E eu acho que, ao mesmo tempo, Sandra, é o mais desafiador, assim, porque às vezes a gente tem lá reuniões de 2 horas, né? Então, 8 horas da manhã eu comecei atendendo escritório de arquitetura no interior do Ceará. 10 horas eu fui atender uma empresa de tela no interior de Goiás, que não tem nada a ver. Nossa. Uma vendeu tela de galinheira, a outra projeto de arquitetura, entendeu? Aí 2 horas eu desligo, eu tenho que atender uma clínica de estética no interior de São Paulo. E cada pessoa que eu atendo tem que ser de forma única. Ela não tem que achar, poxa, mas ela já atendeu 2. Não. Eu tô ali para te atender e dar meu melhor. Mas eu acho isso muito bom. É o que mais me dá brilho nos olhos na consultoria, é o desafio, assim. São os casos completamente diferentes. Por mais que tenha alguns nichos que a gente atenda com mais frequência, é muito bom porque você sente que cada um é completamente diferente. Ele tá numa cidade diferente, tá inserido num contexto diferente, atende um público que às vezes é diferente do anterior. Então, tudo é desafio, assim, isso é muito bom. E eu queria falar que a Florim já atendeu a Aba Mais, logo no início, ajeitada. chacoalhou bastante, mexeu com as estruturas e... né, a Aba Mais tem uma mulher que aqui está, né? E essa mulher ficou assim, meu Deus, é isso tudo mesmo que a gente tem que fazer, e foi muito bacana. Foi muito bacana porque abriu os horizontes, né? E é importante para toda mulher, seja ela uma gestora do lar, vamos chamar assim, porque mesmo que ela contrate alguém para ajudá-la em casa, ela ainda é uma gestora, né, do lar, ela ainda continua, né, acompanhando tudo que acontece ali, o que falta, o que não falta. Acho bacana, é importante e empodera, não empodera, Mari? Com certeza. Empodera. Só uma curiosidade, a Sandra falou das modelos, da violência patrimonial, né? E se a mulher não trabalha fora? Sim. No pacto lá do casal, ela cuida das crianças, tudo. Ela tem direitos? Tem. Como é que funciona? Boa pergunta, Cris. Eu acho que super pertinente, assim, pelo momento que a gente está vivendo atual. Primeiro, que violência patrimonial é violência. Tá dentro da Lei Maria da Penha, né? Ela faz parte de violência. E é uma violência que ela, muitas vezes, ela é velada, né? Porque, às vezes a mulher ganha e o marido vai lá e pega o dinheiro e, não, você não pode mexer, esse dinheiro é da casa. Ou, não, ele ganha 100%, ela também faz parte daquela geração de renda, mesmo trabalhando em casa, porque, vamos focar bem nessa parte, é trabalhando em casa, né? Não é deixando de trabalhar. E ela também tem direito àquele valor e ela nem pega no dinheiro. Então, isso pode acontecer de diferentes formas. Pode ser pede, também, né? Pede. O pede, pra mim, assim... O dinheiro é do casal, mas ela pede. Não vou ver com meu marido, se ele deixa.
Ele não vê que você se deixa, mas ela vê que ele se deixa. Então, esse pede, ele é bem velado também. E também pode ser, final da relação, ele foi lá e quebrou tudo. Isso também é violência patrimonial. Então, tem diferentes formas ali que você pode caracterizar. Tem que ver o regime de casamento, como é que foi, né? Se foi divisão parcial, total de bens e tudo mais. Mas a geração de bens do casal, sim, ela tem direito. E ela tem direito, inclusive, à parte do que foi construído, mas e também da renda dele. Isso vale também para as novas famílias, também, né? Para as novas famílias, é o mesmo direito. Então, dinheiro, finanças, empreender, aplicar, é assunto da família, é assunto da mulher. Sim. Né? Isso é importante. Sim. Economia é fazer escolhas, né? A gente sempre fala que, quando a gente fala de economia, no fundo, o dinheiro ele é finito, você tem que fazer escolhas. E quando eu dava muito curso para mulheres, assim, uma pergunta que eu sempre abri o curso é: quem você acha, quem é o seu exemplo por melhor lidar com o dinheiro? E era muito engraçado, porque a maioria falava assim: ai, meu pai investe, meu avô não sei o que das quantas. E aí quando eu virava e falava: mas quem você acha que faz ele render? Que faz melhor uso? Sempre vem uma figura feminina, sempre. A minha figura é minha mãe, eu tenho certeza absoluta, assim, minha mãe, eu lembro dela guardando o dinheiro da feira, todo mês, separadinho lá no envelope, e quando ela ia, eu ficava abismada com o tanto que ela fazia render com aquele dinheiro. Então, assim, aquilo ali era me ensinar, assim, sobre dinheiro, não é só sobre multiplicar o valor, é também fazer uso do que a gente tem, né? Então, a gente pode também associar isso a uma figura feminina. E muitas vezes está associada à figura feminina. Sim. E independente, né, parece que o papo é sexista, né? Uhum. Mas, assim, independente disso, sempre tem alguém que, na família que vai ser mais apto a trabalhar com as finanças, né? E sempre vai ter aquele que vai estar, não, deixa, não, ele cuida ou ela cuida, e assim fica, mas a verdade é que todos devem cuidar. Sim. Sandra, eu acho que um ponto importante, verdade, pode parecer sexista, mas o ponto que a gente quer trazer aqui é: dialoguem sobre dinheiro. Tragam esse diálogo para a mesa e conversem. Às vezes vai ser no começo: ai, mas sério que vai ter que falar sobre isso? Sim, porque no fundo, a gente não sabe quando alguém vai se fazer ausente, né? E essa ausência pode ser por uma fatalidade, pode ser por uma escolha e assim por diante. E eu já atendi muitas clientes, quando eu atendia finanças pessoais, que de repente se separavam e aí não tinham ideia de quanto precisavam para viver, como é que faziam uso do dinheiro, quanto que precisava estar recebendo, até para pedir pensão. Quanto custa cada coisa. Sim. Então, assim, por isso que eu falo sempre, é importante você saber dialogar sobre. E um sabe investir, ou uma sabe investir, o outro sabe lidar com o dinheiro, aprenda um com o outro, entendeu? Porque a gente sempre tem que estar aberto. Eu acho que essa é a parte boa da vida, né? A gente sempre está em constante aprendizado. Então, você não é porque você tem 60, e agora não tem como. Tem sim. Mari, e a gente tem que planilhar tudo? Não. Não tem. Essa é uma dúvida de muita gente, né? Nossa, mas aí eu comprar uma balinha, eu tenho que anotar? Não tem não. Tem gente que vai ter esse perfil? Tem gente que vai ter esse perfil. Mas eu acho muito mais importante você construir limites. Uma coisa que eu gosto muito de trabalhar, tanto para quem tem dificuldade, assim, de limitar a própria renda, porque empreendedora muitas vezes mistura, né, o dinheiro de pessoa física com jurídica. Então, limitar salário, para quem está começando, uma dica para quem é mãe também e usar com criança, é, em vez de usar mesada, usar semanada. Isso para mim é uma mão na roda. Por quê? Porque a criança, principalmente, ela não tem tanta noção de tempo como o adulto tem. Então, ela quer já uma vida nova, em termos de dinheiro, logo em seguida. Quer usar e já, e aí agora? Já tá vindo de novo o dinheiro? Não tá vindo. Então, você pode usar a ideia da semanada. Então, a segunda-feira, sempre você vai ter ali o valor. E tem formas também de você incentivar os filhos a lidarem com os juros, que no fundo é a forma que a gente tem de lidar com os investimentos. Então, olha, vou te dar uma semanada, se durante 3 semanas seguidas você ainda tiver X reais, eu vou te dar um pouquinho mais. Esse pouquinho mais era o que o banco ia te dar, que são os juros dos investimentos. Porque senão a gente só está incentivando, dizendo, olha, daqui uma semana tem vida nova, mais criando dinheiro, entendeu? Consumidor. Exato. Potencial. E aí, girando a economia, né? Então também tem que mostrar o outro lado, que eu acho que é importante. Esse papo de economia, né? Você sabe, né? A Valentina é autista e eu sinto uma dificuldade, por exemplo, em fazer ela entender
de onde vem e o quanto custa. Então, eu até fiz uma sugestão para as terapeutas, falei assim, ó, primeiro a gente tem que explicar para a Valentina de onde vem e como que chega, né, para depois ela entender quanto custa, porque não basta levar, porque elas levam, né, fazem aquelas atividades, levam ao supermercado, aí a Valentina passa o cartão, ué, mas de onde vem? De onde vem? Então, aí eu fiz um pedido, né? Eu falei assim, gente, vamos conversar com as crianças sobre de onde vem, como vem, se acaba, se não acaba, se tem o tempo todo, se tem uma árvore de dinheiro lá no fundo do quintal, como é que funciona? Porque eu sinto que as crianças não têm isso também, não. E tem muito assim, às vezes criança erroneamente arrogante porque acha que tem uma situação, que existe uma situação assim, e na verdade não é, porque às vezes está criando um consumidor potencial, né, porque tudo que quer tem, se pede o dinheiro está ali. Então, às vezes, conversar com as crianças, de onde que vem, como que minha mãe fez para ganhar isso aqui, para ela poder me dar isso aqui, vai acabar, não vai acabar, eu posso pedir? Como assim não tem? Porque a fala da Valentina é assim, filha, não tem o dinheiro. Ela falou, mãe, usa cartão. Exatamente. Igual caixa eletrônica. Usa cartão, gente. Como assim? Vocês não usam cartão? Mas isso é difícil para essa geração, né? Porque eu sou de uma geração que era nota. Então, para mim, a riqueza era meu avô que tirava ali um bolo de nota de 1. Eu achava que tinha dinheiro demais ali. Então, a associação dela de riqueza já é sempre o cartão passa. O cartão é como se não tivesse que pagar. Ninguém paga no final do mês. Então, acho que mostrar essas coisas são muito importantes. E outra também é, talvez, associar trabalho. Assim, acho que muitas vezes adultos associam muito trabalho como uma coisa ruim, penosa. E aí mostra como se o dinheiro fosse a solução para aquele trabalho que foi tão difícil, ruim e tal. E acho que associar também, fazer essas pequenas associações, elas têm a ver também com o que você está construindo de educação financeira com seu filho ou com a sua filha. Porque muitas vezes eu vejo nas consultorias, e aí atendendo empreendedoras e conversando com mulheres, que, eu não tive educação financeira. Eu não concordo. Todo mundo teve. Porque ela não é um caderninho que tem lá, lição 1. Gaste menos do que você ganha. Não existe isso. As lições, elas vieram ao longo da vida. Umas acertadas, outras truncadas. Mas elas vieram. Teve educação. Algumas ruins, né? Mas elas vieram pelo exemplo ou de qualquer outra forma, assim. Esse da minha mãe do envelopinho, ela não virou e falou assim pra mim, vou te dar uma lição agora sobre a semanada de como é que você vai usar o dinheiro ao longo do mês. Não. Eu percebi que ali era o dinheiro que ela chegava, recebia, minha mãe professora, recebia o valor, separava o valor da feira no começo, quando ela recebia o salário. E aí era garantia de que a feira estava paga. Às vezes a faxina ou alguma outra coisa também estava paga. O restante era o a mais, mas o básico estava mantido. Ela não virou e falou, vamos lá minha filha, a lição é essa, a 2 é essa, a 3 é essa. Não. Eu acho que aprender com a prática, né? Mas a prática pode ser boa e pode ser ruim. Então, assim, aprenderam, né? Aprenderam, de algum modo aprenderam. É interessante envolver, isso aí que você está falando, e você falando do exemplo da sua mãe, envolver a criança nas questões da família, né? Muito. Para isso não dá, a gente vai ter que economizar, isso aqui é impossível, a criança tem que ter essa noção, né? Senão ela vai achar mesmo que tem pé de árvore, ou pé de árvore, pé de dinheiro. Pé de dinheiro. Gente, nós estamos falando aqui com a Mariana Florentino. A Mariana Florentino é do empreendedorismo feminino e ela tem a empresa Florim, né? E a Florim, ela faz esse atendimento personalizado, essa consultoria, essa mentoria, acompanha mulheres que querem ser empreendedoras, né? E, Cris, você quer perguntar mais algo para Mari? Nós temos tempo? Pouquíssimo. A Mari não deve ter ouvido porque a pessoa é jovem, né? Mas, aquele conselho assim, não, a mulher tem que trabalhar para cuidar do dinheirinho, para ter o dinheirinho dela. Como é que eu atualizo esse conselho? Porque quando fala assim que ela tem que ter o dinheirinho dela, me dói tanto. Eu acho que assim, a mulher tem que trabalhar, eu acho que é importante, mas eu acho que esse trabalho também pode ser um trabalho
dentro de casa, né? Porque é um trabalho muitas vezes invisível, mas é um trabalho. Mas eu acho que mais do que isso, a mulher tem que ser curiosa para saber lidar melhor com o dinheiro dela. E curiosa para saber dos direitos dela. Porque eu acho que com isso a gente se livra de violência doméstica e a gente se livra também da disparidade que é tão grande quando a gente fala de ganhar, né, dinheiro. Então eu acho que quanto mais a gente se torna curiosa, a gente aprende a guardar mais do dinheiro, lidar melhor com isso e investir. Porque a parte boa é, se a gente investe o dinheiro, se eu coloquei lá o dinheiro, comprei uma ação, qualquer ação, Ambev, ele vai me pagar dividendos da mesma forma se eu sou homem ou se eu sou mulher. Então, ele não vai fazer essa diferença. Então, eu tenho que saber fazer boas escolhas para que lá na frente eu consiga tirar essa diferença que hoje ainda existe no mercado, né? Então, acho que ser curiosa é o grande conselho, assim. Então, Mari, no Conexões Mais Afetivas, a gente pede para você ou falar uma frase ou deixar uma mensagem para o seu público, para quem está ouvindo a gente. Se tem alguma coisa que você queira falar para esse pessoal. E aí, mulherada, vamos ouvir a Mari. Eu vou falar a frase que... Primeiro curso que eu dei na Florinha, assim... e eu queria fazer um copo ou alguma coisa que ficasse marcado para as mulheres que estavam participando. Então, eu vou falar a frase que tem nela e que, para mim, é uma frase que significa muito, que é: seja a mulher de seus sonhos e não dos sonhos dos outros. É muito difícil a gente conseguir se escutar, né, no meio de tanta coisa e de tantas pessoas, mas saber quais são as nossas vontades é muito importante para que a gente consiga continuar lutando diariamente. Então, seja a mulher de seus sonhos. E não espere menos de você, Não. né? E não aceite menos. Não aceite Mari, menos. quais são as suas redes para quem quiser seguir você e saber mais sobre o trabalho, não da Mariana Florentino, mas da Florim? Tá. Que Conversa, né? É. Vou falar isso e vou fazer um convite, então, aproveitar. Perfeito. O da Florim é @Florim com N, empreendedorismo. E lá a gente sempre posta as coisas sobre empreendedorismo, quando tem curso e assim por diante. E vou deixar também um convite que a Cris já participou, que é o Clube do Livro da Florim, que é um clube gratuito. A gente lê escritoras mulheres e a gente tenta sempre debater sobre empreendedorismo, sobre dinheiro, tenta unir o que a gente está lendo com as histórias daquelas mulheres ali. Ele é um clube que é gratuito e a gente vai abrir inscrição em breve, então quem quiser participar também das leituras, tá convidado. Eu comecei, gente, confesso, mas eu não consegui acompanhar, mas agora acho que eu tô preparada. Não, mas é muito interessante que você ouvir mulheres de outros lugares, de outras idades, assim, De outras culturas. é muito bom, é muito bom. Sem contar que são leituras diferentes, né? Sim. Eu sempre leio as coisas que me interessam. Eu Aí eu fui achei- aprender. Achei Falei muito outras coisas. bacana a Mari falar que o Brasil é um lugar que as mulheres são bastante empreendedoras. E eu desconfiava disso. Gente, então é isso. Mais um podcast, Conexões Mais Afetivas. Até a próxima. Obrigada, Mari. Obrigada, Cris. Eu que agradeço.